Prazer, obrigado. Então, pessoal, meu nome é Riades. Desafio a vocês a encontrar um outro Riades aqui nesse ambiente. Acho bem difícil, mas meu pai era um cara bastante inovador. Então, vim dividir com vocês um pouco, né, do que a gente entende aí desse mundo moderno. Eu trabalho com mídias digitais aqui no Grupo RIC e ajudo a pequenas, médias empresas a se transformarem nessa cultura digital. Que não basta ter apenas armas digitais, a gente precisa ter um pouco também de alma digital. E aqui muitos, né, não são millennials, então todos aqui são imigrantes. Então a gente está vivendo muito essa era da transformação, de experimentar esse novo. Então é isso aí que eu queria falar um pouco para vocês, esse futuro dos negócios, que invariavelmente vai estar associado a uma questão, que é essa questão que eu vou falar para vocês no final. Então, deixa eu passar aqui. O ser humano. Acho que a principal figura que circula nesse novo mundo é o ser humano, né? Agora ele não está nem mais carregando um computador, e sim um celular, e sei lá o que ele vai vir por aí. Então a gente fala muito de tecnologia e às vezes a gente esquece que o ser humano, por mais que tenha muitas substituições, ele é único. Ninguém consegue viver experiências como a gente. A máquina ela faz muita coisa, mas ela não consegue sentir essas experiências. E isso eu acho que é fundamental. Então as pessoas, por mais que a gente fale sobre inúmeras transformações e mudanças, o ser humano ele ainda é o centro do foco. A gente vai ter que aprender a conviver com essas novas tecnologias. Então assim, o ser humano na pré-história, a gente desenhava vários ícones, né? Tinha hieróglifos, que não era nem na pré-história, aí nesse Egito. E a gente, né, mudou tanto e mudou muito, e no final hoje a gente ainda conversa assim. A gente vai lá e... Então assim, a gente está voltando a alguns momentos que já passamos. Então assim, o mundo ele é cíclico, ele é elíptico, e a gente volta para cá. Então assim, quem nunca foi num show, num evento, há alguns anos atrás e não levou o seu isqueiro, né? Hoje a gente aí leva celulares e o mundo ele é mobile. Mas quem carrega o celular é um ser humano, é uma pessoa. E quem divide essas experiências são as pessoas. Então a gente ainda é a parte mais importante desse movimento. E aí eu pergunto para vocês, a gente mudou muito? Mudamos muito, Nascimento? O que tu acha? Eu arrisco a dizer, mas é uma percepção minha, que a gente não mudou tanto assim. Mas o que eu falo é que a essência ela é a mesma. A gente quer dividir experiências, a gente forma uma família, a gente vai buscar o nosso alimento, mas nesse novo modelo, nesse novo mundo que está chegando para nós, a estratégia ela precisa mudar. Então cada um de vocês aqui faz alguma situação que já fizeram no passado, com outra ferramenta, mas a estratégia ela vai ter que ser considerada diferente. Ali deve estar pequeno, mas a gente fala que hoje a gente está numa sociedade que somos de uns 5 Cs, ou quantos Cs vocês achem que precisem, né? Mas o que a gente destaca é que nós somos conectados, nós somos colaborativos, nós clicamos em tudo, nós vivemos em comunidades, adoramos estar em comunidades e também somos colaborativos, como a essência desse evento. Em 2016, o mundo já atingiu 3,6 bilhões de usuários, 50% da população mundial. Isso é muita coisa. Então, assim, é muita informação, é muita conexão. Então a gente está falando de cadeia de negócio, de valor, todos aqui participam de alguma empresa, ou participam de algum local, e então assim, para entregar hoje crescimento e lucratividade nesse contexto, a gente vai ter que se reinventar muito. E isso aqui já é dito várias vezes, de várias formas. E a gente está no mundo líquido, né? Segundo Bauman, que é um sociólogo polonês, que veio falecer, ele falava que nada é criado para durar por muito tempo, porque tudo está em transformação. Então, assim, o ser humano também está em constante transformação. E a gente tem que pensar nisso, nesse futuro que já é presente. Eu costumo falar que a gente vive num gerúndio. Está tudo acontecendo, não tem mais um processo que você inicia e ele termina. Então, um supermercado médio, ele tem 40 mil, quem é da área da logística entende mais, esses SKUs, ele tem várias possibilidades de estoque. Então, tem 40 mil no supermercado hoje em dia. Uma família supre de 80% a 85%. Então, há uma boa chance de a gente ignorar 39.850 itens
que tem em algum supermercado. Então, vamos pensar aqui. Mais informações foram produzidas nos últimos 30 anos do que nos 5.000 anos anteriores. Mais de 4.000 livros são publicados no mundo diariamente. A internet hoje produz 1 milhão de novas páginas. É muita coisa. E tem uma coisa só que não cresceu. É o tempo. Nós temos 24 horas a cada dia. Então eu falo muito isso, que eu acho que é uma coisa que vai mudar um pouco do profissional e das pessoas. O futuro vai ser de quem souber escolher. E o foco vai definir a sorte. Quem não souber escolher, e algumas pessoas ficam muito atônitas, ou às vezes paradas, né? A gente chama isso do paradox of choice, que é o paradoxo da escolha. Quanto mais opções nós temos, mais a gente quer fazer a escolha perfeita. E nisso a gente acaba, por vezes, não escolhendo nada. E alguém escolhe algum caminho a seguir, alguém escolhe uma ideia, e aí ele dá certo, ele faz acontecer. Então, assim, nós temos muitas opções nesse mundo líquido. E poucas referências. Então, esses eventos, ou você dentro da empresa, se você começar a trabalhar para ser uma referência naquilo que você faz, mesmo que seja algum movimento muito nichado, tem muita chance de aquilo dar certo, ou você dar certo para alguém. Porque temos muitas pessoas no mundo, e com a internet abriu muitos campos para você estar falando aqui, e alguém do outro lado do mundo estar vendo você. Então, quem souber escolher e virar uma referência com tantas opções, eu acredito muito que vai ter um lugar ao sol. E as mentes, elas detestam confusão, né? Da Vinci tem essa frase que a sofisticação é o último grau da simplicidade. A gente tem que começar a apostar em ideias simples e que sejam duradouras. Mas, inevitavelmente, nós temos que escolher. E a invenção é para todos. Da área da medicina, da área da pessoa que tem um pet shop, uma banca de churros, quem trabalha não somente com tecnologia. Isso que eu queria passar para vocês. Não é aquela pessoa trabalha com programação, com time de desenvolvimento, não. Os recursos humanos, como eu vi aqui com um colega que trabalha nesse campo, pode e deve fazer isso. Então, assim, tem várias apostas do futuro, né? Então, tem um grande número de filmes sendo produzidos, né? A gente vive um conteúdo imersivo, são vídeos cada vez mais reais. Não sei se consegue alguém clicar ali no link. Vamos ver se ele consegue passar aqui. Vou mostrar para vocês algumas coisinhas que estão vindo aqui. Não sei se todo mundo vai enxergar bem. Vou botar na tela aí. Ali tem um cursor. Não, pode deixar rodando. Então, assim, são vídeos cada vez mais reais que estão surgindo, que vão permitir a gente viajar e se transpor em várias localidades. Bom, ali vocês perderam. Tinha um trem que estava vindo ali. Então, assim, esses tipos de experiências vão ser cada vez mais comuns a todos, né? E isso vai poder ser usado em qualquer momento, em qualquer lugar. Deixa ele voltar aqui. Aí. Então, assim, a inteligência artificial é uma coisa que chegou. Como ela vai atuar na nossa vida, né? Então, assim, eu botei ali Logan, né? Quem viu o filme, né? E o cinema, ele tem uma particularidade muito interessante de antecipar o futuro e de nos preparar. Então, assim, quem é o errado, quem é o certo, né? Num carro agora autônomo. E se ele tiver que optar por... tem duas pessoas, uma mais velha e uma mais nova, quem que ele vai escolher?
Então essas questões éticas já estão sendo discutidas e todos aqui vão começar a enfrentar muito isso e a conversar. Então assim, a gente está numa era cognitiva hoje. Então pode clicar para mim de novo ali. Queria mostrar um vídeo para vocês, porque a era cognitiva é a era da interação. É quando a máquina ela deixa de ser uma coisa passiva para ser ativa. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você. Treinar você. Melhorar você. Instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos não conhece podemos repensar os limites do cidadão possível. aí, o Watson, Bem-vindos né? à era cognitiva. A IBM é a empresa que mais está entrando na era cognitiva, que é essa era de antecipação, essa era em que a máquina ajuda o homem a chegar em lugares que ele não conseguia sem esse mecanismo evolutivo. Então, assim, a era cognitiva é isso, né? E aí tem alguns dados, né, que em 2020 já a navegação vai ser muito mais por voz do que hoje por dados e por teclas. Então, a era cognitiva, essa previsão do futuro para a notícia, vão ter muitos dados, muita personalização, muita automação, e todo mundo aqui produz algum tipo de conteúdo. Então, dá essa outra visão para vocês, né? A tecnologia vai estar muito forte em todos os lugares. Os drones, como eu vi aqui alguns falando, é outra situação que vai ter muito campo a ser explorado. E aí eu também gosto de falar um pouco da geração aqui ciborgue, né? Dizem alguns que nós somos a última geração de Homo sapiens. Então, dá um play aqui rapidinho, passar para esse cidadão aqui que vocês conhecem. Não sei se vocês... When I was very young in Scientific American, and it measured the efficiency of locomotion for various species on the planet. So for, bears and chimpanzees and raccoons and birds and fish, how many kilocalories per kilometer did they spend to move? And humans were measured too. And the condor won. It was the most efficient. And mankind, the crown of creation, came in with a rather unimpressive showing about a third of the way down the list. But somebody there had the brilliance to test a human riding a bicycle. Blew away the condor, all the way off the charts. And I remember this really had an impact on me. I really remember this, that humans are tool builders. And we build tools that can dramatically amplify our innate human abilities. And to me, we actually ran an ad like this very early at Apple, that the personal computer was the bicycle. Bom, pessoal, esse aqui é um trecho de uma entrevista do Steve Jobs, que é The Lost Interview. Foi dada em 1995. É um detalhe muito legal, e ele já estava falando isso. Então, a gente está entrando na era já dos ciborgues, né? Quem nunca ouviu falar em Neil Harbisson, pode ouvir falar agora. Ele é um cidadão irlandês, ele vive em Londres, e ele é o primeiro ciborgue anunciado no mundo. Ele anda com essa antena, ele é uma antena que tem um chip na nuca, ele tem uma doença chamada cromatopsia, ele não consegue distinguir as cores, e fizeram um experimento com ele, e ele entrou na justiça, e a foto de passaporte dele é ele com essa antena. Essa antena faz parte do corpo dele. Ou seja, nós já estamos vivendo, hoje, uma era em que o homem está sendo ajudado por máquinas a conseguir fazer o que ele não conseguiria fazer sozinho. Então, isso é uma situação que a gente pode estar entrando, já estamos, mas que é interessante vocês pensarem, porque isso tudo é feito por ser humano e para seres humanos. Então, assim, tem várias situações hoje sobre chips, sobre a internet das coisas, mas o ser humano, ele nunca vai ser substituído, porque nós criamos essas máquinas. E a era que nós estamos entrando é para ser, a gente estar conectado e sendo ajudado por elas. E aí, uma consideração final, eu gosto muito desse vídeo, pode passar, que eu acho fantástico.
You know, about 15% of the goods and services in the U.S. are sold via catalogs or over the television. All that's going to go on the web and more. Billions and billions, soon tens of billions of dollars worth of goods and services are going to be sold on the web. If you could, a way to think about it is the ultimate direct-to-customer distribution channel. Another way to think about it is the smallest company in the world can look as large as the largest company in the world on the web. So I guess I think the web, as we look back 10 years from now, the web is going to be the defining technology, the defining social moment for computing. And I think it's going to be huge. I think it's breathed a whole new generation of life into personal computing. And I think it's going to be huge. Yeah. And you're making software that... Oh, absolutely. But so is everybody. I mean, just forget about what we're doing. Just as an industry, the web is going to open a whole new door to this industry. Yeah. It's another one of those things that it's obvious once it happens. But 5 years ago, who would have guessed? Right. That's right. Isn't this a wonderful place we live in? Então, como ele falou ali, o Jobs, não é um lugar maravilhoso para a gente estar vivendo hoje? As oportunidades, elas estão a todo momento, a toda a nossa porta, em todos os nossos dias. Cabe a nós nos apropriar disso que está sendo muito dividido e compartilhado aqui por todos e fazer diferente, sabendo que o protagonista dessa história toda, por mais que sejam tecnologia, sempre estaremos do outro lado. Sempre o ser humano estará lá e os recursos, que são humanos, ainda é a ferramenta mais importante. Obrigado, desejo para vocês uma boa noite e que todos tenham muito sucesso aqui.